Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, na semana passada nós não tivemos vídeo por conta do feriado, né? Mas hoje nós estamos retomando aí os assuntos que nós estamos estudando e dando sequência aí aos tópicos, né? Essa semana nós vamos falar um pouco sobre firewall, tá? Então, firewall é uma palavrinha famosa, tá? Tenho certeza que muita gente aí já ouviu, já sabe alguma coisa sobre o que é firewall, né? Mas eu sei que do ponto de vista prático, tá? Poucas pessoas viram, né? Implementaram, tiveram a oportunidade de trabalhar com firewall, de conhecer um firewall do ponto de vista prático. Então, o vídeo dessa semana nós vamos conhecer o conceito de firewall, tá? Nivelar esse conceito para todo mundo e ao mesmo tempo que nós vamos aí conhecer do ponto de vista prático, né, a implementação de um firewall utilizando uma interface chamada UFW, né, que é uma sigla para Uncomplicated Firewall, tá? Isso daqui para ambiente Linux, tá bom? Bom, para quem não sabe o que é, tá bom? Ou para quem tem uma noção vaga, firewall é um dispositivo de segurança, tá? Que tem como finalidade a proteção de um computador isolado ou, mais comumente, de uma rede inteira, tá bom? No caso de uma rede inteira, o firewall ele é disposto na borda dessa rede, tá? Conforme o exemplo que nós temos aqui. Então nós temos aqui uma rede LAN, tá? Que no caso é composta por 3 computadores, e o firewall ela está na borda dessa rede, tá bom? A borda da rede no sentido de que do outro lado do firewall nós temos as redes externas, tá? Que no caso está representado aqui pela sigla WAN, tá? Então a internet aqui no caso está localizada nessa área. A função do firewall é atuar como um porteiro desta rede, tá? Então, todos os pacotes que entram e saem dessa rede, o firewall vai analisar, tá? Ele vai analisar esses pacotes, tendo como base uma regra, as regras de política de segurança que são aplicadas em cima dele. Se esses pacotes se enquadram nessas regras por algum motivo, né, o firewall vai ter duas opções. Ou ele vai liberar esses pacotes para trafegar, tanto no sentido de entrada na rede, quanto no sentido também de saída da rede, tá? Então ele vai liberar, então nós vamos dizer aqui, ele vai liberar, allow, ou ele vai negar, tá? Deny. Tudo dependendo de como as regras do firewall foram escritas, tá? Tudo dependendo de como o administrador da rede, de como o técnico implementou essas regras em cima do firewall, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas regras depois, né? Como que é uma possível abordagem para o firewall, tá? Mas a ideia básica é que o firewall vá analisar esses pacotes, tá bom? Por que isso? Tá? Quando eu tenho algum serviço, por exemplo, da minha rede disponível na internet, né? Então vamos dizer aqui que, por exemplo, essa máquina seja um servidor, né, HTTP, né? Então ele tem um servidor web aqui instalado. Então a ideia é que esse servidor ele esteja disponível aí para os clientes poderem acessar, tá? E os clientes, porventura, podem se localizar aqui na internet, né? Então os clientes eles desejam acessar essa máquina. No entanto, os demais serviços, né, os demais aplicativos que não estão relacionados a esse servidor web, eu não desejo liberar o acesso externo, tá bom? É para acesso interno da minha rede local, ou é para acesso somente do computador local, ou seja, é a porta 80 que eu quero liberar e o restante eu não quero saber, não está liberado para ninguém mais acessar, né? Então, se eu não tiver um firewall, esses outros serviços eles ficam expostos, tá? E quando eu tenho algum serviço exposto, seja na internet ou seja em uma rede local, né?
eu estou liberando, abrindo brechas de segurança dentro do meu ambiente, tá bom? Aí você pode perguntar, Rodolfo, mas se a porta 80 do meu serviço ela está aberta, isso não é uma brecha de segurança? Pode ser uma brecha de segurança se o software que está instalado ali, escutando a porta 80, ele tiver uma brecha de segurança. Agora, se ele for um software atualizado e bem configurado, tá? Ele está relativamente seguro, tá bom? Agora, se o único elemento que eu desejo disponibilizar externamente é um servidor web, por que eu vou disponibilizar o restante também? Então não tem necessidade, né? Então, uma abordagem interessante para o Firewall é essa, né? Eu libero acesso somente àqueles serviços que eu realmente quero que seja liberado acesso, que eu preciso que seja liberado acesso, e o restante eu bloqueio, tá bom? Então o Firewall ele vai atuar nesse sentido. Isso é uma possibilidade que o Firewall pode atuar. Quando eu falo possibilidade, tá, eu já vou explicar isso daí para vocês, porque tem uma outra abordagem também que nós podemos utilizar, tá? Aqui nessa outra figurinha, tá, é bem ilustrativo. Aqui eu tenho, aqui no caso é só um computador, tá? Poderia ser uma rede, mas aqui eu vou ter a figura de um muro, né? Um muro, e esse muro aqui ele representa para mim o meu firewall, né? E aqui nós temos um globo que representa a internet. A internet, tá? Então percebam que o firewall ele está liberando um ou mais acessos, algum ou mais acessos configurados, e os demais ele está bloqueando, ele não vai permitir a passagem do tráfego, tá bom? Então, pessoal, segurança é sempre importante, tá? Se eu tenho algum serviço que está exposto na internet, é importantíssimo eu ter ali o elemento de segurança para proteger, tá? E um desses elementos é o firewall. Ele não é o único elemento que eu devo confiar, tá bom? Mas ele é um dos elementos mais importantes, tá bom? Bom, o firewall, eu posso configurar o firewall, né? Ou melhor, eu devo configurar o firewall de acordo com a política de segurança estabelecida dentro da organização, né? Aquilo que foi documentado, aquilo que foi combinado, deve ser implementado no firewall, tá bom? Mas o firewall, eu posso configurar ele utilizando duas abordagens, tá? Vamos dizer assim, duas visões diferentes que eu posso aplicar como configuração no firewall, tá bom? Isso daqui não é exatamente uma configuração explícita que eu faço no firewall, mas as configurações que eu faço refletem essas duas visões, tá? A primeira visão, ela é uma visão não tão utilizada, é a versão de blacklist, tá? Aqui está como verbo, tá? Mas a gente poderia interromper aqui, né? Ficaria blacklist ou lista negra, tá? E a segunda abordagem, nós temos a visão de whitelisted, né? Ou a gente poderia também, aqui está como verbo, mas a gente poderia cortar aqui, né? E ficaria como whitelist ou lista branca, tá? Qual é a diferença das duas? Na blacklist, eu explicitamente defino aquilo que eu quero bloquear, tá? Ou seja, tudo está liberado, todo o tráfego está liberado, com algumas exceções que eu vou fazer um bloqueio, tá? E a whitelist, a lista branca, é o contrário, é uma visão contrária, né? A whitelist é tudo está bloqueado, com exceção de alguns serviços que estão liberados, tá bom? Então, para a gente fazer uma analogia interessante aqui, para fazer uma diferença de blacklist e whitelist, imaginem a seguinte situação, tá? Vocês têm lá o porteiro de um prédio, né? E vocês estão organizando uma festa de aniversário nesse prédio, tá? E aí, você pode chegar para o porteiro e falar o seguinte: porteiro, ó,
eu estou te passando aqui uma lista de nomes de pessoas que estão autorizados a entrar na minha festa de aniversário, tá bom? Então, o que o porteiro vai fazer? Ele vai olhar para aquela lista, né? Ali vai estar lá 10, 15 pessoas que estão autorizadas a entrar, né? E com exceção dessas pessoas, ninguém mais pode entrar, tá? Então, essas pessoas é uma exceção à regra do porteiro de não deixar ninguém entrar. Tá? Então, essa abordagem, que é uma abordagem comum, é a abordagem de lista branca, tá bom? Do whitelist. Então, o porteiro, nesse caso, ele está atuando como, entre aspas, um firewall que está liberando a passagem somente de algumas pessoas, que são exceção à regra. Tá? A whitelist, no caso de um firewall, ela é a opção mais comum, tá bom? Ela é a opção mais tradicional para se aplicar dentro de um firewall. Tá? E, por que não dizer, a mais simples também de ser implementada, porque nós trabalhamos com exceções, e também a opção mais utilizada. Tá bom? Agora, o contrário, né, a blacklist, é uma lista de bloqueios. Então, tudo bem que essa é uma situação hipotética, ela não existe na realidade, né, mas é fácil de se imaginar. Vamos imaginar que você chegue para o porteiro e fala: porteiro, tá todo mundo autorizado a entrar na minha festa de aniversário. Você pode liberar todo mundo, com exceção dos nomes que estão listados aqui. Então imagina que você tenha aquele familiar, aquele amigo que você não quer que entre na sua festa, né? E aí você dá esses nomes para o porteiro e o porteiro vai bloquear, né? Ele vai negar o acesso à sua festa de aniversário dessas pessoas, tá bom? Perceba que o blacklist, às vezes, ele é um pouco mais complicado, né? Porque imagine que você queira bloquear muita gente. Você não queira que muita gente vá para sua festa de aniversário. Então você tem que especificar cada uma dessas pessoas, tá bom? Então é um pouco complicado lidar com o blacklist. No entanto, é uma abordagem possível, tá bom? Então, essa analogia, né, das pessoas, da festa de aniversário, do porteiro, ela pode ser aplicada perfeitamente para o cenário de firewall, tá bom? A diferença é que, no caso de rede de computadores, nós estamos falando de serviços de rede, tá bom? Então, por exemplo, né, no caso de uma whitelist, né, vamos dizer que eu quero liberar o acesso a conexões à porta 80. Então vamos dizer aqui a porta 80, que é o HTTP. A porta 22, que é o SSH. E a porta 21, que é o FTP. Então, com exceção dessas três, o resto, né, vamos dizer assim, essas três aqui, então o acesso está liberado. Com exceção dessas três, o restante está com acesso bloqueado. Tudo bem? Tá? Então, essa visão aqui, a visão de whitelist, ela é muito simples de implementar, tá? Porque eu vou trabalhar com as exceções. Ao contrário aqui no blacklist, tá? Vamos dizer que eu queira bloquear todos os serviços e liberar o acesso ao restante. Então, vamos dizer que eu queira bloquear o tráfego, não me lembro de cabeça aqui, mas vamos dizer que eu queira bloquear o tráfego de um servidor de arquivos, eu queira bloquear o tráfego de um servidor proxy, de um servidor multimídia, tá bom? Então eu vou bloquear todo o tráfego desses serviços, né? E o restante eu vou liberar, certo? Bom, a abordagem, como eu falei para vocês, a abordagem mais utilizada para firewall é a de whitelist, ok? Whitelist, tá? Eu utilizo blacklist em algum momento? Eu posso utilizar, tá? Por exemplo,
quando a gente está inclusive falando desse carinha aqui, eu coloquei ele aqui como exemplo, mas o Skilled é um proxy, né? O Skilled é um proxy. Então eu posso fazer o quê? Eu posso bloquear alguns sites, né? Que os usuários internos da minha rede, né? Eu posso bloquear o acesso a eles a alguns sites da internet. Por exemplo, sites de pornografia, sites de aposta, sites de pirataria, né? Eu bloqueio o acesso a esses sites e libero o restante, tá bom? Então isso é uma abordagem de blacklist, ok? O Skilled, o proxy, ele é considerado um firewall também, tá bom? E eu posso utilizar essa abordagem com ele, tá bom? Então, por exemplo, para bloqueio, liberação de sites. Outra coisa, bloqueio e liberação de domínios ou de endereços de e-mail de spam, tá bom? Então, se por exemplo existe algum e-mail que está me encaminhando muito spam, eu posso acrescentar ele a uma blacklist, a uma lista de negação, né? Então, a blacklist ela é utilizada para negar acesso a alguns serviços ali prejudiciais à minha rede, tá bom? No contrário, né, whitelist é para liberar o acesso a alguns serviços que eu estou oferecendo, tá bom? Então, hoje aqui nós vamos utilizar a abordagem whitelist, tá? E mais para frente, tá? Se esse período de quarentena perdurar, tá? Eu posso voltar com uma abordagem de blacklist, por exemplo, tá? Para bloqueio através de um proxy, né? Para mostrar para vocês como pode funcionar também, tá? Mas hoje nós vamos utilizar a abordagem aqui whitelist, tá? Então, para testar, para a gente conhecer os conceitos básicos de firewall, né? Eu tenho aqui a minha máquina física, ok? Minha máquina física, e eu tenho aqui uma máquina virtual, hospedeira, que está executando na minha máquina física, tá? Mas, no entanto, essa máquina, ela faz parte da minha rede física, tá bom? Então, a máquina, a interface de rede dela, o adaptador, está em modo bridge, tá? E isso quer dizer que essa máquina, ela faz parte da minha rede física. Então, do ponto de vista prático, é como se eu tivesse dois computadores distintos aqui, que pertencem à mesma rede, mas que são distintos. Então, eu tenho a minha máquina virtual e a minha máquina física, tá bom? Então, as regras de firewall eu vou aplicar em cima da minha máquina virtual, aqui, tá? E a gente vai utilizar a minha máquina física para fazer os testes, tá? De acesso, né? Os testes de bloqueio que as regras de firewall vai estabelecer, tá? Então, eu já tinha iniciado essa máquina, tá? Eu estou logado aqui como usuário root e a primeira coisa que eu vou ver com vocês aqui é o IP dela, tá? Então, a minha máquina, ela está recebendo o IP 192.168.0.103, tá? E nessa máquina, né, eu tenho basicamente dois serviços instalados, tá? Eles já estão instalados, né? Eu não instalei eles anteriormente aqui, mas vocês já sabem instalar eles. Para quem está acompanhando os vídeos, já sabe instalar, tá? O primeiro deles é o Apache, tá bom? Então o Apache está em execução aqui, né? E lembrando, o Apache ele é executado, tá, em cima do protocolo HTTP que trabalha na porta 80, tá bom? Então conhecer o número da porta do serviço é muito importante para a gente aqui, tá? Então o primeiro é o Apache e o segundo, então systemctl status SSH, né? É o SSH para conexão remota, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando com esses dois serviços aqui. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui a janelinha dele, vou abrir aqui o terminal da minha máquina física e vou fazer uma conexão SSH com essa máquina virtual. Então percebam aqui que eu estou logado como usuário Rodolfo, tá? No host POC, ok? Então é a minha máquina hospedeira.
Tá? Então, eu vou conectar lá na máquina, virtual. Tá? Então, SSH, aluno, eu vou me conectar lá com o usuário aluno, e aqui eu vou especificar o endereço da máquina, o 92.168.0.103. Tá? Ele vai pedir a senha, tá? No caso lá IFSP, e pronto. Ele conectou através do SSH remotamente na máquina lá. Então percebo que ele mudou aqui, né? Então de Rodolfo foi para aluno e de Epoch foi para IFSP, tá? É o mesmo prompt, né? Daqui, tá? Então, se por exemplo eu executar aqui o comando ipddr, né? Ele vai visualizar o IP, tá? Lá da máquina que a gente acabou de acessar, tá? Estou acessando ela remotamente. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O SSH está funcional, está funcionando, tudo bonitinho. Tá? Então, eu vou dar um exit para voltar para minha máquina normal. E agora eu vou testar o acesso ao servidor web. Tá? Então, aqui eu vou abrir aqui uma janela anônima e vou colocar o endereço da máquina. Tá? E ele vai carregar aqui, né, o site que está armazenado lá dentro. Tá bom? Ai, que saco esse negócio do Instagram aqui, viu? Bom, então, esse site, né, Olá Mundo Loja, ele está armazenado, né, dentro do meu servidor web aqui. Tá? Então, se eu acessar aqui o diretório do Apache, aqui eu vou ter um diretório de um virtual host, né, o loja. Aqui eu vou ter o index. Se eu imprimir o conteúdo desse index, eu vou ver o site ali, né? Então, Olá Mundo, loja, é o mesmo site que eu estou visualizando aqui no navegador, tá bom? Então, vamos começar então a escrever as nossas regras do Firewall, tá? Então, o Firewall que nós vamos utilizar, ou melhor, o Firewall que é utilizado no Linux, tá? E quando eu falo Linux, é realmente o Linux, tá? É o kernel Linux aqui no caso. Então, o kernel Linux, isso que dá ficar falando e escrevendo ao mesmo tempo, né? Kernel Linux, né? Então, o kernel Linux utiliza um firewall, tá? Chamado NetFilter, tá? Esse firewall aqui, ele já vem embutido no kernel, tá bom? Então, ele existe em todas as distribuições Linux, tá? O que acontece é que eu não posso manipular o NetFilter diretamente, tá bom? Então, eu preciso de uma interface para administrar ele, tá? E o nome da interface padrão para administrar o NetFilter, que também vem embutido no kernel, é o iptables. iptables, tá? Então, toda distribuição Linux vem com o firewall, que é o NetFilter, e vem com a interface para eu acessar esse firewall, que é uma interface de linha de comandos, chamada iptables. No entanto, o iptables, ele é considerado um pouco, vamos dizer assim, a sintaxe dele é um pouco complicada de entender, né? E, nesse sentido, foi criado uma outra interface aqui para o iptables, chamada UFW. UFW. UFW, como eu mostrei anteriormente, é a sigla para Uncomplicated Firewall, ou Firewall descomplicado. Tá? Voltando aqui, tá? Uncomplicated Firewall. Então, as distribuições Linux derivadas do Ubuntu e o próprio Ubuntu já vem com o FW instalado por padrão. Então, se você quer manipular o firewall, você pode utilizar o iptables ou o UFW.
Eu posso instalar o FW em outras distribuições Linux, por exemplo, Red Hat? Pode, você pode fazer isso, também é possível. No entanto, você vai ter que instalar o pacote do FW por, por fora, tá bom? Então, no Ubuntu, o Mint, que é o meu caso aqui, tá? O FW ele já vem instalado por padrão, tá bom? E é justamente o FW que nós vamos utilizar aqui, tá bom? É justamente ele que nós vamos estar vendo aqui nos nossos exemplos. Eu posso fazer tudo com o FW, tá? Posso fazer quase tudo, tá? Mas tem algumas regras mais avançadas que eu só consigo fazer com o iptables, tá bom? Mas a maioria das regras comuns, tá? Eu posso tá fazendo com o FW. Bom, vamos lá então. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou acessar aqui o diretório do root, tá? E eu poderia, pessoal, aplicar os comandos, né, do FW pelo terminal mesmo, tá bom? Então, eu poderia ir executando aqui o FW. Então, por exemplo, o FW status, né? O FW status verbose, o FW, o FW disable, tá? Então, isso aqui são exemplos dos comandos, tá bom? Não estou aplicando nenhuma regra específica até agora, mas são exemplos de comandos do FW. Eu poderia aplicar todos os comandos pelo terminal do Linux. No entanto, eu acho mais organizado nós deixarmos eles em script, em um script, tá bom? E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou criar um script. Então, estou criando aqui um arquivinho chamado scriptfile. Vou aplicar aqui uma permissão 755, que já vai incluir Deixa eu escolher esse outro script aqui que eu tenho. Então, a permissão 755 ela já vai incluir a permissão de execução dentro do arquivo. Tá? Então, script file. E aí, eu vou escrever as regras do file em cima desse script aqui. Ok? Bom, vamos iniciar aqui utilizando aquela linha /bin/bash, né? E, bom, a primeira regra que a gente vai aplicar aqui no nosso script é uma regra para resetar qualquer regra anterior que já tenha sido aplicado no firewall, tá bom? Reseta, né? Ou limpa, né? Regras anteriores, tá bom? Então, o FW, o comando para fazer isso é reset, tá bom? No entanto, se eu escolher aqui reset, ele vai pedir uma confirmação para mim, tá? E como se trata de um script, eu não quero que ele peça essa confirmação. Então a gente vai utilizar aqui, tá? A opção --force para ele forçar o reset, tá? Bom, então reset. E aí nós vamos aplicar aqui duas regras. E essas duas regras, elas refletem a abordagem whitelist, ok? Então, lembrando, whitelist, eu vou bloquear todo o tráfego, tá? Com exceção de algumas regras, tá? Mas, no entanto, isso tem que ficar claro aqui, tá? Então, esse aqui é o elemento que eu quero proteger, tá? Essa máquina, e aqui vamos dizer, está a internet. Aqui está a internet. Então, essa máquina, ela pode iniciar conexões aqui para a internet, ou algum host da internet pode iniciar conexões com a minha máquina. Então, para que isso fique bem claro, tá? Quando eu venho aqui, por exemplo, e abro um site, eu estou iniciando uma conexão com o host que eu estou indicando aqui, tá?
Quando, por exemplo, eu venho aqui no meu terminal e especifico lá ssh-aluno@192.168.0.103, forneço a senha, eu estou iniciando, a partir da minha máquina, tá, uma conexão com essa máquina aqui. Tá bom? E aí, essa máquina, do ponto de vista dessa máquina, ela está aceitando conexões externas. Tá bom? Então, o que eu quero de fato bloquear por padrão é isso aqui, ó. Eu quero bloquear conexões externas da minha máquina. Eu posso bloquear o tráfego que vai sair da minha máquina também? Posso bloquear, não tem problema nenhum. Tá? No entanto, eu vou perder conexão com a rede interna e também vou perder conexão com a internet. Tá bom? Então, o que eu quero bloquear é conexões externas. Externas. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essas regras aqui de bloqueio. Tá? Então, bloqueia todas as tentativas de conexões externas. Então, como que é o comando para isso? UFW, tá? Default deny incoming, tá? Então, o que é isso daqui? Default padrão. Então, isso aqui é uma regra padrão. É a regra padrão que eu estou aplicando no firewall. Deny, negação. Estou negando incoming, tráfego que está chegando à minha máquina, tá bom? Só que é importante a gente entender que incoming, tá, é tráfego de conexões que começam fora da minha máquina, tá bom? Conexões que começam fora da minha máquina. E aí nós vamos, ó, libera tráfego. Libera tráfego externo. Libera tráfego de conexões internas. De conexões internas não, tá? Isso seria de conexões da rede interna. Não, libera tráfego. Vamos lá. Vamos escrever aqui um comentário de uma maneira diferente, tá? Libera tráfego. Estou com dificuldade para traduzir a palavra, né? Outgoing. Tá? Libera tráfego que se origina. Vou colocar assim, que origina no servidor. Tá bom? Libera tráfego que se origina no servidor. O termo em inglês para isso é outgoing. Ok? É um tráfego que começa no meu servidor e vai para o ambiente externo. Tá? Então, UFW, default, allow, outgoing. Aí, beleza. Desculpem a confusão aí, tá bom? Isso talvez não esteja o termo em português correto. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem duas regrinhas. E essas regrinhas, elas são as regras default, são as regras padrões. Tá? Então, o tráfego de conexões que vem de fora está sendo bloqueado e o tráfego de conexões que vai para fora, que se origina no meu computador e vai para fora, está liberado. Tá bom? Deny, incoming e allow, outgoing. Ok? Bom, essas são as minhas regras padrões. Após eu aplicar essas regras, eu tenho que inicializar o meu firewall, ok? Inicializar o firewall. Então, vamos colocar assim, ativa o
ativa as regras do firewall. Então, UFW enable. UFW enable. Vou salvar isso daqui. Vou salvar e nós vamos executar esse script. Tá bom? Então eu vou executar ele aqui com, poderia colocar bash, o nome dele, tá? Ou ponto barra, o nome do script. Vamos apertar Enter e pronto. Tá? O firewall está ativo e funcionando. Tá bom? Então, se por exemplo eu fizer um apt-get update aqui, né? Esse apt-get update ele vai fazer ali uma série de conexões HTTP, tá? Com os servidores externos, e essas conexões aqui estão passando normalmente. Tá? O Firewall está liberando o acesso a essas conexões. Tá? Agora, se por exemplo eu venho aqui, né? Estava com a aba anônima aberta, eu vou fechar, eu vou abrir novamente. Se eu tentar agora, por exemplo, acessar o meu servidor web lá daquela máquina, tá? Eu não vou conseguir, tá vendo? Percebam que ele está tentando estabelecer conexão, mas ele não conseguiu, porque o tráfego está sendo bloqueado. Então, do meu computador, onde a conexão se originou no servidor, aqui, ele permitiu. Quando a conexão se originou em um host externo, né? Se teve uma origem em uma máquina externa ao meu servidor, tá? E eu tentei estabelecer conexão com algum serviço dela, o tráfego foi bloqueado, tá? Então aqui foi para a porta 80 e aqui vamos tentar aqui, ele já estava conectado e agora eu estou tentando digitar, ele não está permitindo, né? Eu vou fechar aqui, não está permitindo porque o Firewall está bloqueando. Então eu vou tentar ssh aluno @192.168.0.103, tá? Vocês vão perceber que ele não vai permitir o tráfego, tá tudo bloqueado, tá bom? Tá tudo bloqueado aqui. Bom, pessoal, do jeito que essa máquina, eu vou abrir aqui novamente o script, do jeito que essas regras estão aplicadas, tá? A minha máquina está relativamente protegida. No entanto, eu não tenho nenhum serviço que está disponível para as pessoas acessarem, né? Para os clientes poderem acessar. Então, se eu quero liberar algum serviço, eu tenho que especificar aqui, tá bom? Essas são as regras padrões, mas eu posso adicionar exceções a essas regras. Bom, então vamos colocar aqui, ó, libera o tráfego para o servidor SSH, na porta 22. Então, o UFW é bem simples, allow 22, no sentido de que 22 é a porta 22 barra TCP. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou liberando o tráfego na porta TCP 22, que é o SSH. Só que o FW ele tem siglas, atalhos para as portas, tá? Então eu poderia colocar aqui também o FW allow SSH, tá bom? Então, tanto faz eu colocar 22/TCP como SSH. Ele vai liberar da mesma forma, tudo bem? Eu vou deixar essa aqui comentada. Nós vamos deixar essa daqui de cima para testes, tá? Então, eu vou executar o script novamente. Vou liberar. E agora eu vou listar as regras do Firewall antes de fazer o teste, tá bom? Então, como é que eu posso listar as regras? Eu vou usar o comando UFW status. Tá? UFW status. Então, aqui ele vai imprimir status ativo, tá? Então, o Firewall está em funcionamento. E aqui eu tenho duas regras, tá? A primeira regra é para o IPv4 e a segunda regra é para o IPv6, tá bom? Então, para
22/TCP. Então, para a porta 22/TCP, a ação é permitir. Aí from, né, de quem? De quem está se originando esse tráfego? De qualquer lugar, tá bom? Então, qualquer lugar pode se conectar à porta 22 do meu servidor. Ah, então, se tem ali anywhere, qualquer lugar, eu poderia especificar, então, determinado endereço IP, determinado host? Posso fazer também. Eu posso liberar a porta 22 somente para alguns hosts específicos, tá bom? É possível também. Nós não vamos fazer isso aqui hoje, mas é possível. E a linha de baixo é a mesma coisa, só que ele está aplicando o protocolo para o IPv6, ok? Bom, vamos tentar fazer o teste de conexão aqui novamente, ó. Então, SSH, aluno, @192.168.0.103. Vou colocar a senha. Agora perceba que ele já está pedindo a senha, tá? Então, pronto, me conectei. Então, agora o tráfego para a porta 22 está liberado, tá bom? Então, estou aqui dentro do servidor. Agora eu vou tentar abrir o site novamente. Tá? Eu abro e fecho as abas, pessoal, para não ficar nada em cache, tá bom? Porque às vezes isso pode atrapalhar um pouquinho a gente. Vou apertar Enter. Percebam que ele não está carregando ainda, porque eu não liberei a porta 80. Tudo bem? Eu não liberei a porta 80 ainda. Então só a porta 22 foi liberada. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir novamente o script e nós vamos acrescentar aqui mais uma regra. Então libera o tráfego para o servidor HTTP, tá? Na porta 80. Então é a mesma regrinha, né? O FW allow 80/TCP. Ou eu poderia escrever também o FW allow HTTP. Tudo bem? Vamos deixar a regra de cima e vamos executar o script novamente. O FW status, tá? Percebam que ali agora, né, duas regras foram acrescentadas para, né, a porta 80, tá bom? Vamos fazer um teste. 192.168.0.103 e agora o site está abrindo normalmente, tá bom? O site está abrindo normalmente. Então, pronto, nós temos aqui um script básico de Firewall que está liberando o tráfego para a porta 22, para a porta 80 e o restante ele está bloqueando. Então, lembrando, isso aqui é tentativas de conexão externa, tá? Conexões oriundas da máquina, tá? Ainda estão sendo permitidas aqui, tá bom? Bom, pessoal, então a gente tem esse script, tá? E aí um comentário importante. Esse script, essas regras que a gente aplicou aqui, elas só vão ter validade enquanto a máquina estiver, o sistema estiver ligado. A partir do momento que essa máquina é desligada ou reinicializada, essas regras vão ser perdidas, tá bom? E aí o que eu teria que fazer? Vim aqui e executar esse script novamente para ele aplicar as minhas regrinhas, tá bom? E, bom, às vezes, por algum motivo, você precisa reiniciar a máquina, pode acontecer da energia cair, não ter algum no-break para segurar, né? E aí na hora que a máquina volta, as regras não são aplicadas. Então, como que eu posso garantir que essas regras elas vão ser aplicadas na inicialização do meu sistema operacional? Então, para eu executar um script durante a inicialização do sistema operacional, tá? Independente do script, não é necessariamente uma regra de Firewall, mas durante a inicialização, eu tenho que editar o cron tab, tá? Então, a gente pode editar ele diretamente por aqui, né? nano/etc/crontab, ou eu posso utilizar aqui, ó, o comando crontab-e de edit, e ele vai abrir aqui para mim o crontab, tá bom? Então, abrir o crontab, vocês já conhecem, já devem lembrar do crontab, tá? Vocês vão colocar aqui uma palavrinha especial aqui no início,
Tá? Não vão preencher aqui minuto, hora, dia do mês, mês do ano, dia da semana, não. Vão trocar tudo isso por @reboot. @reboot. E aqui na frente, vocês vão colocar o comando que vocês querem executar. Então, eu quero executar bash /root /script firewall.sh. Então, esse reboot, né, só tomar um pouquinho de cuidado, porque parece que é no momento que eu estou reinicializando. Não, é no momento que a minha máquina está inicializando. No momento que ela está inicializando, ela vai aplicar, o crontab vai aplicar essa regra aqui, tá bom? Feito isso, tá? A minha máquina está configurada para executar esse script no momento de inicialização, tá bom? Isso aqui é bem importante. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, tá, de Firewall. É uma pequena introdução. Se vocês quiserem, a gente pode continuar esse assunto, posso aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá? Passar exemplos para liberar, bloquear tráfego baseado na interface da máquina, tá? na NIC, né? Na placa de rede, ou bloquear e liberar tráfego baseado em endereços IPs de destino. Enfim, tem outras regras que eu posso aplicar para ir incrementando o meu firewall. Mas essa daqui é o básico, já é um kit básico de segurança que a gente pode aplicar dentro de um firewall, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a confusão na hora que eu fui escrever aquele comentário lá, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Estamos à inteira disposição de vocês aí. Espero poder vê-los o mais breve possível, seja por meios virtuais ou por meios presenciais. Acho que esse vai demorar um pouco ainda mais, né? Mas é isso. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.